Em março deste ano, 2023, um capítulo de um livro publicado por 3 ex-investigadoras do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra colocou debaixo de fogo o professor muito bem conceituado Boaventura de Sousa Santos e o intitulado, no capítulo Seu Aprendiz, Bruno de Sena Martins, antropólogo que trabalhava de perto com o professor emérito Boaventura. Bem-vindos ao Extra do Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Neste episódio eu admito que foi mais difícil recolher o testemunho de alguém que estivesse envolvido ou que conhecesse os casos, porque as pessoas têm medo de dar a cara e a voz e com toda a legitimidade. Estive à conversa com uma ex-investigadora do SES, que trabalhou lá durante muitos anos, que conhece algumas das vítimas de Boaventura e disse que, embora não desse a voz, conversaria comigo à vontade. Vou dar-lhe o nome fictício de Valentina. Conversámos cerca de 40 minutos ao telefone e Valentina, que é portuguesa, logo desde o início confessou estar cansada de tudo isto, não quer dar a voz nem a identidade porque sente que já foi marcada. No entanto, aceitou falar de forma anónima para alguns órgãos de comunicação social, nomeadamente o Jornal Público e também para o Dominó. Ao telefone ela deixa bem claro que toda a gente sabia dos casos de assédio de Boaventura Santos. Diz que ele é endeusado, sobretudo no Brasil. Há como que um culto criado à sua volta, como pudemos ouvir no episódio anterior. Era normal Boaventura levar doutorandos seus, ou alunas por ele orientadas, a festas no chamado casarão, onde recitavam poemas da sua autoria e também tiravam fotos com o professor emérito. Valentina não tem qualquer pudor em dizer que Boaventura é, e sempre foi, machista. E que, embora fale de feminismo, um discurso que adotou há cerca de 10 anos, falo apenas porque percebeu que tiraria proveito disso. As 3 ex-investigadoras que escreveram o capítulo que deu origem a este escândalo falam de como Boaventura se apropriou deste discurso feminista contra o patriarcado e a forma como, por detrás de alguém que defende muito uma causa, pode muitas vezes estar mesmo um abusador. É o disfarce perfeito. No melhor pano, cai a nódoa. Valentina ao telefone fala também da importância do testemunho da agora deputada estadual brasileira Bela Rodrigues, que depois da publicação do livro e com as tentativas de descredibilização das envolvidas, veio também expor o seu episódio. É uma das pessoas retratadas neste livro. O caso da brasileira Bela Rodrigues remonta ao ano de 2013. Tinha ela 25 anos. Havia conseguido uma bolsa de estudos no SES, em Coimbra, e se o doutoramento não fosse concluído, teria de devolver o dinheiro ao governo brasileiro. O seu orientador era Boaventura de Sousa Santos, na altura com 72 anos. Numa das reuniões que iria ter com ele sobre a orientação da sua tese, Boaventura fez questão de marcar esta reunião em sua casa. Quando Bela chega à suposta reunião em sua casa, ele oferece-lhe bebida, que ela rejeita, e depois Boaventura sugere-lhe aprofundar a relação de ambos. Boaventura senta-se ao seu lado, coloca-lhe a mão na coxa e diz-lhe que estar próximo dele lhe trará muitas vantagens no meio académico. Bela pegou nas suas coisas e saiu atordoada nesse instante. Bela denunciou o assédio ao coordenador do curso António Sousa Ribeiro, atual diretor do SES, na altura estava a fazer essa transição, foi em 2019, e Bela receava perder a bolsa, estava numa posição muito vulnerável. Conta que a partir do momento em que travou os avanços sexuais do seu orientador, ele passou a ser muito crítico com o seu trabalho. Bela passava agora também a ser vítima de retaliações, transformavam-se agora em assédio moral, depois da sua recusa. O outro caso que veio a público acusar de assédio sexual Boaventura Santos é o de Moira Milan. Ela é atualmente uma das líderes do movimento de recuperação de terras ancestrais indígenas na Argentina. Moira já tinha tornado público o seu episódio de assédio em 2019 e voltou a falar dele em 2022. E este senhor me leva a cenar a lugar onde estávamos solos e começa a beber. Y me ofrece ir a su departamento a buscar unos libros que él me iba a obsequiar. Y cuando voy al departamento de este señor,
este señor se me tira encima. Y aquí está entronizado y en donde voy me hablan del señor... Moira explica como foi a aproximação gradual do professor. Ela veio a Coimbra falar numa conferência, já que é ativista pelos direitos dos povos indígenas, e foi ele quem fez questão de tratar de tudo. Da viagem, do alojamento, da comida, etc. Depois da palestra, é convidada para jantar, pensando ela que seria com toda a equipa, e descobre depois que estavam sozinhos no tal restaurante onde ele é a estrela, e que abriu de propósito só para ele. Moira, nesta altura, já estava a ficar bem desconfortável com a situação. Em entrevista ao Observador, durante o jantar ele bebeu muito álcool, muito vinho, conversaram e em vários momentos Boaventura flertou com ela. Deixou-a incomodada, ela tratou de ir pondo os limites. Quando terminaram o jantar, ele ofereceu-lhe uns livros e convidou-a a ir à sua casa. Quando chegamos, ele senta-se e toma um whisky. Eu sento-me em frente a ele e ele põe-se em cima de mim, atira-se para cima de mim, manuseia-me, quer beijar-me, eu empurro, levanto-me do sofá onde estava sentada e enojo-me com a atitude. Ele vem de novo a tentar manusear-me, beijar-me e eu volto a empurrá-lo, com mais força. Ele vê uma atitude determinante em mim porque eu estava disposta a defender-me. Não ia deixar que me violasse, não ia deixar que abusassem de mim. Ia usar toda a minha força. De volta à conversa por telefone com Valentina, ela considera Moira a pessoa que mais faz frente a Boaventura, porque ela é uma conhecida ativista pelos direitos dos povos indígenas e este é também o campo de estudo de Boaventura. Valentina conta que os grafites, embora apagados nas paredes do edifício do SES, estão espalhados por toda a Alta de Coimbra, onde se encontra a Universidade de Coimbra, o Polo 1, a mais antiga, a Biblioteca Joanina. Ao telefone afirma que as pessoas temem Boaventura Santos. Ele é capaz de destruir quem se atravessar no seu caminho e tentar manchar a sua reputação. Valentina queixa-se que não havia lugar para fazer qualquer denúncia. Era tudo abafado. As queixosas, quanto muito, eram afastadas do orientador apenas. Conta até que chegou a ser feita uma reunião de conselho científico para falar sobre estes casos e pensavam que Boaventura, que estava presente, se iria retratar e pedir desculpa. Mas não terá sido com grande espanto quando o ouvem falar de teorias de conspiração. Neste conselho científico, Boaventura afirma que aquelas acusações eram um ataque à sua pessoa e ao SES. Estávamos no ano de 2019. Há 4 anos. Foi criado um código de conduta na altura e quiseram ter um órgão à parte só para este tipo de denúncias que não fosse de dentro do SES, mas eles iriam sempre escolher alguém de dentro. As denúncias andavam aos círculos e não fizeram nada. As queixas eram empurradas de um lado para o outro e não havia um local para as denunciar. E quando finalmente chegavam à direção, as pessoas que são acusadas nunca eram afastadas. O mínimo era fazer o que fizeram agora. Valentina diz que estamos a anos-luz das práticas de outros países e a ideia é passar a bola quente de um lado para o outro e as pessoas acusadas continuam impunes. Não houve sequer um mínimo de investigação. Dizem ainda que há várias bolhas no SES e havia a bolha do culto a Boaventura e a liberdade sexual embrulha montes de coisas que não são liberdade sexual, antes pelo contrário. Havia uma normalização das relações entre professores e alunos que era inacreditável. Ele gabava-se ainda que se metia só com pessoas adultas. Elas só denunciaram o caso agora porque estão longe do SES, senão corriam o risco de ficarem sem nada. São palavras de Valentina. As pessoas não falam porque têm medo de serem processadas por difamação como forma de intimidação e estas coisas são muito difíceis de provar e facilmente as vítimas são vítimas duplamente. A Comissão Independente para a Averiguação dos Casos de Assédio Sexual e Moral, 2 meses envolvidos, ainda não está constituída. Valentina desconfia que ninguém queira fazer parte da comissão. Com um meio académico tão pequeno em Portugal e envolver alguém com tanta notoriedade, ninguém quer ficar associado a este escândalo. Segundo ela, o SES também está a ser alvo de ataques desnecessários, como propor cortar o financiamento, porque há projetos sérios que não estão a ser financiados por causa disto e ninguém quer ficar com a imagem suja. Mas Valentina reforça. O que destruiu isto não foram as pessoas que falaram, mas sim aquelas que fizeram porcaria. E devem ser apuradas as responsabilidades de uma vez por todas.
Já no anúncio público, depois de Boaventura Santos enviar um comunicado às redações a declarar que, por vontade própria, se afastava do SES, a instituição veio certificar que a suspensão se deveu à iniciativa dos próprios, tanto de Boaventura Sousa Santos como Bruno Sena Martins, que também se afastou de todas as funções do SES. Para além das ex-investigadores do SES que escreveram o capítulo, Bela Gonçalves e Moira Milan, recentemente houve também denúncias de mais 3 vítimas, 2 de nacionalidade brasileira e uma portuguesa. Falei com o representante legal destas 3 mulheres, a advogada Daniela Félix, que fala da carta aberta divulgada, onde são expostos os casos de assédio sexual, moral e extrativismo intelectual. Existem esses relatos e existem essas provas documentais, tá? Todas essas, o que foi narrado nessas 2 cartas que nós já publicamos, né? Uma direcionada ao SES e outra direcionada à mídia. Todos os fatos narrados, eles são substanciados, são apoiados em provas materiais. Estamos a falar... Então, de e-mails, de documentos, de testemunhas, tá? Então, assim, há relatos, né? E aqui essas 3 vítimas que represento desse coletivo, trata-se de 20 anos de relatos de violências, né? Então, são narrativas de 19 anos, né? De 2000 a 2019. O que nós queremos é que seja estabelecida uma comissão autônoma, independente, para apurar todas essas denúncias, né? E acolher todas essas vítimas, né? E ver de que forma que a instituição vai proceder aí na instrução desse processo e julgamento, né? Então, assim, existem provas materiais que serão feitas e apresentadas oportunamente nessa comissão, entendeu? Então, assim, não se trata de um cancelamento desse agressor, não se trata um assassinato à sua biografia, né? Não é essa a intenção. Nossa intenção é que, se de fato for apurado que ele cometeu esses delitos, essas violências que estão narradas, que ele repare, faça as devidas reparações e, né, acreditando, seja reparações pedindo desculpas, seja reparando economicamente, enfim, né, que se dê essa solução inicialmente no âmbito da universidade. E Daniela, por acaso, não sei se tem ideia, se existem vítimas que não expuseram o seu caso ainda? Se têm conhecimento? Sim, tem. Tenho conhecimento ainda de outras vítimas que não essas 8. Tá? Tem conhecimento, a gente tem, mas assim, o que envolve esse processo de denúncia é a falta de acolhimento da instituição, da universidade, e muitas delas trabalham, atuam ainda sob a perspectiva teórica que estudaram no SES e ainda, né, tem aí uma ligação. Precisamos empoderar essas mulheres e ter certo que violências existem em todos os estratos sociais, em todos os estratos educacionais, né, e que os agressores independem de formação política, formação educacional, né, não é uma questão política, mas sim uma questão de violência de gênero, sim, né, então isso precisa, né, fazer parte, saber que a universidade também
pode não ser um espaço seguro às mulheres. Houve relutância em tornar isto público, em denunciar? Debateram-se com isso? Houve medo, né? Muito medo, assim, sim. Relutância, assim, é medo de retaliação na sua profissão, nas suas pesquisas. E, assim, é importante destacar que, em hipótese alguma, estamos desconstruindo tudo que foi produzido pelo SESC. Ao contrário, né? É justamente em face disso e todas as pessoas que passaram pelo SESC e constroem, todas têm seu valor acadêmico, seu valor militante. Então, não está se destruindo teoricamente toda uma concepção. Está se questionando condutas de um determinado pesquisador, que é importante, mas que não é o dono, ou seja, né, tudo que foi pesquisado e que foi validado cientificamente não acaba com essa figura, né? Em Portugal, são poucos os casos tornados públicos de assédio sexual em contexto laboral. No entanto, eles são muito mais normais do que se imagina. E qualquer mulher conhece pelo menos um caso próximo. Ou mais. Os números escondem uma realidade que se vive em silêncio. Quando existe uma denúncia, mais rapidamente a mulher é rotulada como oportunista e não como vítima. É perseguida com processos de difamação, o que inibe a sua voz e até a voz de testemunhas. É também comum ouvir-se entre as mulheres que se começar a dizer nomes, cai tudo, e em todas as áreas. Vejamos alguns casos tornados públicos. Em 2021, a jornalista Joana Emídio Marques acusou então o editor da Porto Editora, Alberto Valente, de a ter assediado em contexto de trabalho. Desde falar de Viagra, tentar beijá-la, foram várias as tentativas inapropriadas que constituem assédio sexual. Joana foi ameaçada de um processo de difamação por parte do editor e até hoje não sabemos o que foi feito. A atriz Sofia Arruda também numa entrevista relatou episódios de assédio sexual por parte de um homem com bastante poder numa produtora de televisão, enquanto estava nas gravações de uma novela, e diz em entrevista que toda a gente sabe quem é. Inclusive, figuras públicas vieram dizer que sabem quem é. Pronto, eu confesso já que não sei quem é, tenho pena. Mas, ao ter recusado envolver-se sexualmente com ele, fez com que estivesse cerca de 2 anos sem trabalhar em televisão e muitos outros afastada daquela estação de televisão. E eu só não sei se é TVI ou é RTP. Estive a ver o currículo para onde é que ela passou. É provável que... Ela disse que tinha 20 anos na altura. É provável que tenha sido na TVI, mas depois também foi ali ao Bem-vindos a Beirais, à RTP, por isso estou assim um bocado na dúvida. São vários os comportamentos que configuram assédio sexual. Por exemplo, fazer sistematicamente comentários ou dizer piadas sobre a aparência ou a sexualidade de alguém, fazer perguntas ofensivas sobre a vida privada ou dirigir olhares insinuantes. Sabem aquele olhar de porco? Realizar chamadas e enviar mensagens, e-mails ou imagens indesejadas de teor sexual. Procurar o contacto físico de forma intencional, sem que seja solicitado ou mútuo, sem que seja consentido. Enviar convites persistentes quando a outra pessoa já deixou claro que não quer aceitar. Foi o que aconteceu com a Sofia Arruda. Disse que não queria almoços a sós com o produtor. E ele disse, é mesmo isso que tu queres? Então nunca mais vais trabalhar aqui. Associar convites ou favores sexuais a promessas relacionadas com as condições de vida da outra pessoa ou ameaças à sua integridade física e psicológica. O que fazer se formos vítimas de assédio sexual? Não se culpabilize. O único culpado numa situação de assédio é o agressor. Se dizer não chega, escreva-lhe. Haver um documento escrito impede que o agressor diga que desconhecia o desconforto. Tentar manter um registro das ocorrências de assédio com todos os pormenores possíveis. Data, hora, local, o que foi dito e o que foi feito. Não apaguem as provas da ocorrência de assédio, como mensagens, e-mails, notas escritas em papel ou fotografias, por mais que custe. Nem que se meta numa pasta oculta, não? Para não dar com aquilo. Sempre que vamos à galeria ver o cão ou o bebê. E de repente,
Tentar perceber se o agressor já assediou outras pessoas, sobretudo se o contexto da agressão for no local de trabalho. Consultar o seu sindicato ou contactar diretamente o CIT e expor o seu caso para saber quais são os seus direitos. É também importante falar com alguém em quem confia e que possa eventualmente ser a sua testemunha ou ajudar a reunir provas. Caso o assédio seja em contexto laboral, mantenha um registro do seu desempenho profissional, já que uma das formas habituais de retaliação dos assediadores, quando são superiores e hierárquicos, é a ameaça de despedimento. E não se esqueça, apresente queixa. Pode-se pedir ajuda à Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, também na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, o GIC, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, o CIT. Pode também pedir ajuda à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, e à União de Mulheres Alternativa e Resposta, a UMAR. Este programa é dedicado à coragem das mulheres que continuam a lutar contra todo o tipo de exploração, que denunciaram e denunciam os casos de assédio. Obrigada a todos os ouvintes que acompanham o Dominó. Já sabem, podem enviar e-mail para hey@ritacambarneiro.com. Este foi o Dominó, um podcast AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Se gostam de programas sobre crime, aproveitem para passar pela programação do canal AMC Crime e escolher. Está disponível em todas as operadoras. Por acaso estive a ver uma série que se chamava Casais Assassinos e eu acho que vou ver. Tchau, até para a semana.